Bom, vamos à parte mais interessante da aula hoje, é a parte que, na verdade, mais me motiva, é onde o ortodontista consegue, na verdade, planejar realmente o seu caso. Hoje eu costumo dizer que os alinhadores são para os pacientes. Para o ortodontista, a gente tem a ferramenta que é o ClinCheck. É onde a gente vai planejar, onde a gente vai poder visualizar nosso planejamento, o que a gente vislumbra para o nosso paciente. Então, a parte importante para o ortodontista, na verdade, é o ClinCheck. O que é o ClinCheck? O ClinCheck nada mais é do que uma ferramenta de planejamento virtual. É um planejamento digital. É o que há de mais moderno, é o que a gente pode trabalhar com mais confiança. Na verdade, hoje eu tenho uma confiança grande no ClinCheck, que é produzido pela Invisalign. Ele me dá uma segurança no meu planejamento grande e eu acho que não é nem mais o futuro, eu acho que já é o presente e a gente tem que saber trabalhar com ele. Então, para a gente poder trabalhar um pouquinho com ele, eu vou primeiro deixar só o modelo aqui aberto. A gente já viu aqui que eu mexi, a gente pode ter acesso às fotos. Aqui a gente está usando um exemplo da própria Invisalign, tá? Eu não estou usando o caso de um paciente. No caso que você tiver um paciente, essa aba fotos vai estar disponibilizada, você vai ter acesso às fotos do seu paciente e quando você clicar numa foto de vista oclusal anterior, ele vai imediatamente abrir o ClinCheck na vista oclusal anterior. Se você abrir a foto da lateral esquerda do seu paciente, imediatamente você vai ter a vista lateral esquerda do seu paciente. Isso é bem legal, que você vai vendo as fotos e imediatamente você vai vendo o seu ClinCheck na posição em que você escolheu da foto. Mas aqui eu vou esconder um pouquinho essa aba para a gente poder depois entrar nela. O objetivo hoje, na verdade, é fazer vocês entenderem o que é o ClinCheck, se interessarem pelo ClinCheck e trazer vocês para o nosso grupo, que está ficando cada vez maior, que é um grupo de Invisalign Doctors. Hoje, o sistema que eu tenho mais confiança de utilizar em termos de alinhadores. Então, eu acho que se vocês conseguirem entender um pouquinho do que é esse planejamento, vocês vão despertar esse interesse e eu tenho certeza que eu vou ver vocês do lado de cá em breve. Mas vamos lá. O ClinCheck Pro, na verdade, ele te dá algumas ferramentas. Eu vou abrir tudo para vocês poderem entender por completo. Aqui você pode abrir um caso, você pode imprimir um caso, você pode imprimir um setup, você pode ver os mais recentes que você abriu e abrir novamente por aqui, fazer ajustes na sua tela. Vou falar rapidamente sobre isso, mas é só se a fonte você quer pequena, padrão, grande, a performance é como você mexe com o modelo, o esquema de cores, o que você quer trabalhar. Vou só dar um exemplo aqui, mas se, por exemplo, eu quiser usar o fundo preto, eu consigo usar um fundo preto para trabalhar esse meu modelo. Aqui vocês vão ver, tá vendo? Eu fico com esse fundo preto para poder visualizar. E aqui a gente tem outros ajustes, como a cor do dente, a cor que você quer colocar o seu attachment. O que são attachments? Attachments nada mais são do que resinas, tá? Botões em resina que a gente coloca nos dentes. Aqui eu mudei elas para azul para vocês poderem ver. Então, isso são botões em resina que a gente coloca nesses dentes para que eles auxiliem no nosso movimento, auxiliem na retenção dos alinhadores, tá? Eu vou mudar a cor só porque aqui a gente tem um ponto de grau de dificuldade de movimento, tá vendo? Ele está dizendo que o grau de dificuldade existe devido a uma rotação e sem a presença de attachment. A gente vai aprender a solucionar isso aqui, mas para vocês não confundirem o ponto de dificuldade com as resinas, com os botões em resina, que a gente vai começar a chamar de attachment, eu vou modificar aqui a cor e vamos colocar em verde limão, que eu vou colocar em consideração para há um amigo nosso chamado Ricardo, um ótimo ortodontista,
ótimo Invisalign Doctor, Ricardo Barbosa. Aqui a gente vai falar sobre as rotações, se a gente quer de forma livre, simples, precisa da rotação que a gente quer fazer nos modelos, o zoom, só para a gente poder fazer ajustes básicos de como a gente vai manipular esse modelo aqui, ok? Então vamos lá. Aqui a gente tem a linha do tempo. Se você planejou o seu caso, como a gente falou, como é que é a parte prévia à chegada de um modelo virtual desse? Você pegou as fotos do seu paciente, você pegou a documentação do seu paciente, você enviou e enviou junto ou uma moldagem feita em silicona de adição, tá? Feita em moldeiras que a própria Invisalign te cede, ou se você quiser usar as suas próprias moldeiras, tem que ser moldeiras de plástico, não podem ser moldeiras metalizadas. E essa moldagem em silicona de adição você envia também por UPS, também é totalmente custeado pela Invisalign. Só que aí tem um processo de envio, chegada desses modelos. Esses modelos são previamente escaneados. Aí depois de escaneados, eles criam esse modelo virtual, que nós chamamos de modelo virtual do ClinCheck. Em caso de escaneamento, esse escaneamento já vai direto para Costa Rica, onde a gente consegue criar esse modelo de ClinCheck. Com esse modelo, a gente consegue fazer o nosso planejamento. Então, ele chegou para você, você olhou, quer fazer alguma modificação nele, você vai criar uma modificação nesse teu modelo. Essa modificação, na linha do tempo, vai criar um segundo plano de tratamento. Aqui a gente não tem, porque não foi o caso, mas quando a gente clica aqui, a gente cria 1, 2, 3, 4, quantos planos de tratamento você achar melhor para você poder ficar seguro com o teu planejamento. E aí você vai aprovar o que você tiver ficado mais satisfeito com o planejamento. Agora vamos às ferramentas importantes e talvez as mais interessantes do ClinCheck. Todas essas ferramentas aqui, elas são habilitadas através dessa aba de ferramenta. Então a sobreposição está habilitada aqui, a grade também é habilitada aqui, a Attachments é habilitada aqui e assim por diante, até a dificuldade de movimento. Todos esses podem ser abertos também nessa aba superior. Eu vou falar sobre esses primeiros que já estão abertos aqui e depois a gente entra nesses que estão especificados aqui. O importante desses daqui, num primeiro momento, é que assim que a gente recebe o nosso ClinCheck, uma das primeiras coisas que eu faço é observar o plano oclusal. Como é que eu observo esse plano oclusal? Eu olho a foto do paciente, a foto de face, vista anterior, e vejo se esse plano oclusal está correspondente ao que eu estou vendo na foto frontal do paciente. Se eu achar que esse paciente tem um plano oclusal diferente, eu posso modificá-lo aqui. E aí a gente vai fazer o planejamento de acordo com esse plano oclusal que a gente verificou na foto. Eu posso tanto fazer esse movimento de inclinação anterior, como esse movimento de inclinação lateral, se eu achar que o plano oclusal dele é inclinado. Então, esse, na verdade, é um dos primeiros passos que eu tomo como passo inicial para o meu planejamento. Outra coisa, observar se a oclusão do paciente está de acordo com as fotos, se ela condiz com o que o encaixe na foto está te informando, ver se esse caso inicial, ou seja, ver se o inicial do paciente está de acordo com o inicial real da foto, ok? E com o que você viu clinicamente. Ver o final, se o final corresponde ao que você deseja de planejamento para o seu paciente, ok? E aí você, a partir daí, vai criar as suas modificações, como a gente já falou antes, ou não, ou vai só aprovar o caso. Tá? Quando você for para um ClinCheck
de paciente realmente, aqui do lado vai ter um botãozinho aprovar, do lado de fazer modificação. Então, a partir do momento que você está satisfeito com o seu planejamento, você pode aprovar. Então, vamos lá, para a gente poder ver as ferramentas, o que elas nos concedem. O que é a ferramenta de sobreposição? A sobreposição, como você pode observar aqui, ela transformou seus dentes em dentes azulados. Tá? O azul ele vai permanecer fixo na posição inicial do meu paciente. Tá? Eu vou tirar aqui os IPRs, daqui a pouco a gente vai falar sobre IPR. E ela vai deixar a posição fixa na inicial. E a partir do momento que eu peço para ver como que vai ser o passo a passo do tratamento, ou seja, cada linha dessa é um alinhador que o paciente vai utilizar. Cada alinhador desse tem uma ativação para um determinado movimento nessa estrutura que a gente tem aqui. Então, cada passo desse alinhador, a gente vai tendo um movimento que vai indo para a posição final desejada. E assim, por conseguinte, se afastando da posição original, mas o azul ainda fica determinando o que era o original. Ou seja, eu consigo tanto fazer uma comparação do que o movimento final me trouxe em relação ao inicial. E aqui em cima a gente pode ter a vista pulsar superior, ver que aqui foi realizado um giro, uma pequena retração, que esse lateral foi vestibularizado para trazê-lo em relação ao arco superior. A gente pode olhar o arco inferior e ver que houve uma manutenção dos segundos molares em posição original, uma expansão do arco de primeiro molar a primeiro molar. Todos os movimentos foram realizados, a gente consegue ver em comparação ao azul. A gente tem uma vista lateral esquerda, uma vista lateral direita, vista anterior. Se a gente quiser ver só o arco superior, se a gente quiser ver só o arco inferior, esses botões aqui me permitem visualizar esses modelos da forma que eu achar melhor. Tá? Então, na verdade, a gente consegue fazer essa sobreposição para comparação do início ao fim, ou se a gente está numa consulta intermediária, vamos supor que a gente já está no alinhador número 5 do paciente, e a gente vai entregar para ele o alinhador 6 e 7, então a gente quer ver o que vai ser realizado de movimento nesse período. A gente tem como observar aqui que houve uma movimentação de expansão leve nessa região, uma lingualização desses incisivos, um pequeno giro desses dois incisivos aqui. Então a gente consegue fazer uma comparação num período intermediário do seu tratamento, ok? Bom, dada assim a ferramenta sobreposição, vamos à grade. A grade é uma ferramenta que eu gosto muito, é uma ferramenta que ela te permite. Hoje a gente está começando a ter uma interação entre o planejamento Invisalign e o DSD, o que vai permitir com que a gente faça um planejamento virtual, inclusive da parte estética, muito mais ideal. Mas até então eu usava bastante essa ferramenta para a gente poder, por exemplo, se eu quero ver só o arco superior, e eu quero fazer os centrais terem um contorno melhor com esse arco superior, eu posso trazer e fazer uma extrusão desses centrais e compor melhor esse sorriso. Então eu consigo aumentar aqui a dimensão desse arco e trazer uma grade milimetrada e ver em quantos milímetros eu quero essa extrusão, ter um controle mais adequado, fazer uma composição do sorriso melhor. Então eu gosto dessa grade milimetrada, não só por causa disso, mas como se eu tivesse uma vista lateral, se eu quero fazer uma distalização, eu consigo ver através da grade milimetrada
quantos milímetros, embora a gente tenha outras ferramentas que a gente consiga observar isso também, a gente já vai falar delas daqui a pouco. Bom, grade milimetrada, a gente consegue ter uma noção desses movimentos se a gente quiser apenas ficar olhando através da grade milimetrada. Attachments, aqui, esse botão, a gente consegue colocar e tirar os attachments, e se a gente quiser mostrar para o paciente primeiramente sem attachment, eu gosto sempre de mostrar com attachments. Para mim, quanto mais o paciente observar os attachments, menos ele vai reclamar de você com relação aos attachments no dia que você for colocá-los. Ele tem que ter uma ciência bem nítida e bem clara de que os attachments vão estar presentes, de que eles são necessários. Esses attachments, como a gente está podendo ver aqui, são attachments otimizados, são attachments que o próprio software ele coloca no seu paciente. Ele é feito precisamente de acordo com o tamanho de coroa, forma da coroa, o posicionamento é adequado para o tipo de movimento que foi ditado para esse dente. Então, se ele quer uma rotação, uma pequena extrusão, ele vai trazer para você esse attachment. Esse é um attachment de rotação para um dente como esse premolar, que se a gente for observar, é um dente que ele vai ter um apoio para uma leve rotação. Aqui a gente pode ver que esse dente vai rodar nesse sentido anti-horário, e aí ele usa esse attachment para poder apoiar esse movimento. A gente tem attachments otimizados para controle de raiz, que geralmente ele faz um binário com uma força nesse sentido e uma força nesse sentido, fazendo o controle dessa raiz para diminuir essa inclinação, melhorar essa inclinação desse dente. Então a gente consegue ver que esse dente tinha uma inclinação trapecial, e com esse controle de raiz a gente compensa essa inclinação. Então esses attachments otimizados, eles têm propósito, a empresa gasta milhões por ano para poder fazer essa pesquisa e desenvolver esse tipo de attachment. Então, para quem está começando, para quem está chegando agora, eu aconselho não mexer nos attachments otimizados, e se precisar colocar attachments adicionais que componham o teu tratamento com novos attachments, a gente também vai falar sobre a colocação de novos attachments. Finalizado o attachments, aqui a gente tem a barra de oclusão. O que é a barra de oclusão? A barra de oclusão, na verdade, ela te permite ver onde nós temos contatos oclusais que podem estar mais fortes ou mais leves, mas também esses contatos oclusais eu vou entrar nele daqui a pouquinho, quando a gente for fazer modificação. Eu vou mostrar também como que a gente diminui esses contatos oclusais, como é que a gente aumenta, se a gente precisa aumentar. E vamos voltar com os IPRs aqui. Os IPRs nada mais são do que indicações, esses que o software propôs, de slices, desgastes, como você preferir chamar, mas que na verdade são alívios de espaço para que a gente possa compor a oclusão como ele foi prescrito ao final. Aqui, ponto 5, ele indica que é um desgaste de 0,5 milímetros, tá? Ou seja, meio milímetro, entre o canino superior direito e o pré-molar superior direito. Aqui prescreve um desgaste de 0,4 milímetros entre primeiro pré inferior direito e canino direito. E assim por diante, e a gente vai observando aqui, e a gente consegue ver aonde que ele está discriminando esse desgaste no momento em que ele se torna amarelado. Então, até aqui a gente não teve desgaste, e ele vai mostrar para a gente o momento em que ele fica amarelo, é o momento em que a gente tem que realizar, ou seja, no alinhador número 14, tem que ser feito esses alívios de espaço onde ele pré-determinou. Lembrando que tudo isso a gente também pode interferir. Daqui a pouco a gente vai falar também em modificações. Retirando aqui o IPR, aqui a gente tem o grau de dificuldade, como a gente mostrou naquela hora. Ele
cria uma bolinha azul, mostrando que existe um grau de dificuldade intermediário nessa região, que pode dificultar esse movimento. Isso não quer dizer que esse movimento não vai ser realizado. Ele só está indicando que existe um movimento uma dificuldade um pouco maior, e também explica o porquê dessa dificuldade. Tá? Como a gente pode ver aqui, ele explica que a rotação é o que está tornando esse grau de dificuldade um pouco maior, ainda mais pela ausência de um attachment. Continuando nas ferramentas, a gente tem a visão, onde a gente pode ter essa visão única que a gente está tendo. A gente pode ter uma visão oclusal, onde a gente tem as duas oclusais, e a gente pode ir vendo durante o tratamento a movimentação oclusal. A gente tem uma visão lado a lado. Então, na verdade, a gente tem mostrando aqui o inicial e o final, vista lateral, vista oclusal inferior. Então a gente consegue ter essa visualização. Às vezes é interessante mexer nessas questões para a gente poder mostrar para o paciente, mas vamos continuar aqui na nossa visão única. Continuando aqui nas ferramentas, a gente tem a tabela de movimentos. A tabela de movimentos eu vou deixar para a gente falar daqui a pouquinho, mas ela mostra o quanto de movimento foi dado em cada dente, mas agora a gente vai deixar isso para quando eu fizer as modificações. Análise de Bolton. É uma tabela que eu adoro, uma tabela que eu uso bastante, até porque, lembrando aqui dos IPRs, eu consigo ver o quanto de desgaste vai ser realizado em cada área, e eu consigo fazer uma comparação de largura deles e talvez até escolher o dente em que eu vou fazer um desgaste maior, um desgaste menor. Aqui a gente consegue ver que o lateral superior direito a gente tem um diâmetro, uma largura menor, 0,3 do que o esquerdo. Isso pode me pressupor de, se eu tiver um desgaste nessa área, eu talvez explorar um pouquinho mais esse incisivo do lateral esquerdo do que um canino, do que um central, para trazer a medida dele para mais próximo do que o homólogo dele. Ok? E além disso a gente pode ver as discrepâncias de Bolton.